No coração do chifre da África, onde hoje se encontra a Etiópia, ergueu-se um dos impérios mais poderosos e enigmáticos da antiguidade, o Império de Aksum. Esta civilização, que floresceu entre os séculos I e VII depois de Cristo, não apenas dominou rotas comerciais cruciais, mas também desenvolveu uma cultura rica e uma arquitetura impressionante. Imagine uma terra de obeliscos monolíticos, palácios suntuosos e uma sociedade que rivalizava com Roma e Pérsia em seu auge. Aksum era um centro de comércio internacional, conectando a África subsaariana ao Mediterrâneo, ao Oriente Médio e até mesmo à Índia, através do lendário porto de Adulis. Sua riqueza era tamanha que cunhava suas próprias moedas de ouro, prata e bronze, com inscrições em grego e dis, a língua local, evidenciando sua sofisticação e influência cultural. A arquitetura aksumita era marcada por estelas gigantescas, algumas com mais de 20 metros de altura, erguidas como monumentos funerários para a elite. A sociedade era hierarquizada, com uma monarquia poderosa que governava sobre uma rede de nobres, comerciantes e artesãos. A religião também desempenhou um papel crucial, com o cristianismo sendo adotado no século IV, tornando Aksum uma das primeiras nações cristãs do mundo. No entanto, o declínio do império começou no século VII, com a ascensão do Islã e a mudança das rotas comerciais, além de possíveis crises internas e ambientais. Apesar de sua grandiosidade, Aksum foi gradualmente esquecida, até ser redescoberta por arqueólogos no século XIX. Hoje, mergulharemos nos segredos de Aksum, desvendando sua história, suas conquistas e os mistérios que ainda intrigam os arqueólogos, como a localização da lendária Arca da Aliança, que supostamente teria sido trazida para Aksum pelo rei Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Além disso, a história de Aksum também se entrelaça com mitos e lendas locais, como a crença na existência de um reino subterrâneo governado por seres sobrenaturais, que supostamente teriam influenciado a construção das gigantescas estelas. Os aksumitas eram mestres na arte da metalurgia, produzindo armas, joias e artefatos religiosos de excepcional qualidade, muitos dos quais sobreviveram ao tempo e são agora exibidos em museus ao redor do mundo. A agricultura também era altamente desenvolvida, com sistemas de irrigação avançados que permitiam o cultivo em terras áridas. O comércio de marfim, ouro, especiarias e animais exóticos fazia de Aksum um ponto de parada essencial para mercadores de todo o mundo antigo. A influência cultural de Aksum também se estendeu à literatura, com a produção de textos religiosos e históricos em dis, muitos dos quais ainda são estudados por acadêmicos até hoje. O legado de Aksum também inclui avanços na navegação, com a construção de navios capazes de atravessar o Mar Vermelho e o Oceano Índico. A arte aksumita, caracterizada por intrincados padrões geométricos e representações de figuras humanas e animais, refletia a complexidade e a diversidade desta sociedade. A música e a dança também desempenhavam papéis importantes na vida cotidiana e em cerimônias religiosas, com instrumentos musicais como tambores e liras sendo amplamente utilizados. A arquitetura residencial variava de simples casas de madeira e barro a palácios decorados com afrescos e mosaicos, demonstrando a estratificação social da época. Aksum também foi pioneira no uso de sistemas de escrita, com inscrições em pedra e pergaminhos que nos fornecem informações valiosas sobre sua história e cultura. O sistema político era baseado em uma monarquia divina, onde o rei era visto como um representante dos deuses na terra, uma tradição que influenciou outras civilizações africanas. Apesar de seu declínio, Aksum deixou um legado duradouro que ainda pode ser visto na Etiópia moderna, desde suas tradições religiosas até sua arte e arquitetura. As escavações arqueológicas continuam a revelar novos tesouros, oferecendo um vislumbre fascinante de uma das civilizações mais intrigantes da história africana. O estudo de Aksum não apenas ilumina o passado, mas também nos ajuda a entender as complexas interações culturais e econômicas que moldaram o mundo antigo.
O Império de Aksum era um verdadeiro colosso econômico e cultural que dominou o chifre da África entre os séculos I e VII depois de Cristo, representando um dos reinos mais poderosos e sofisticados da antiguidade. Sua localização estratégica, no cruzamento vital entre África, Arábia e o Oceano Índico, transformou-o no grande hub comercial do mundo antigo, conectando 3 continentes através de uma rede de rotas que se estendiam desde o Mediterrâneo até a Índia e o Sri Lanka. A rota comercial aksumita movimentava não apenas marfim africano, mas também incenso, mirra, ouro, especiarias exóticas como a canela, âmbar, seda chinesa e até mesmo elefantes de guerra altamente valorizados pelos exércitos helenísticos, além de escravos, pedras preciosas e tecidos finos de várias origens. Toda essa riqueza se materializava nas impressionantes moedas de ouro, prata e bronze cunhadas pelo reino, algumas das primeiras no continente africano a ostentar retratos reais e inscrições em dis, demonstrando um nível de sofisticação monetária comparável ao do Império Romano. A arquitetura monumental aksumita continua a impressionar os arqueólogos, com seus famosos obeliscos gigantescos, alguns com mais de 30 metros de altura e pesando 160 toneladas, esculpidos em um único bloco de granito com precisão matemática que desafia a compreensão moderna. Essas estelas funerárias, decoradas com falsas portas e janelas em múltiplos andares, apresentam elaboradas inscrições que narram os feitos de reis como Ezana, o soberano que no século IV adotou o cristianismo após uma inspiração divina, tornando Aksum um dos 4 grandes reinos cristãos do mundo antigo, junto com Roma, Pérsia e Armênia, e estabelecendo a Igreja Ortodoxa Etíope que perdura até os dias atuais. Graças ao alfabeto dis, uma das poucas escritas africanas nativas preservadas até hoje, conhecemos detalhes dessa civilização extraordinária, incluindo textos religiosos, documentos administrativos e até registros de operações militares. O Império mantinha relações diplomáticas intensas, trocava embaixadores com Constantinopla, guerreava contra o poderoso reino de Kush ao norte e até mesmo lançou uma expedição militar através do Mar Vermelho para conquistar o reino de Himyar na Arábia, expandindo sua influência para além do continente africano. Porém, após séculos de esplendor, uma combinação de fatores, incluindo a mudança climática que secou os campos, a ascensão fulminante do Islã, que redesenhou as rotas comerciais, e possíveis epidemias, levou ao declínio gradual daqui, deixando grande parte de suas cidades e monumentos ao abandono. Apesar disso, o legado de Aksum permanece vivo. Muitos acreditam que a lendária Arca da Aliança, trazida supostamente pelo príncipe Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, ainda esteja guardada na capela de Nossa Senhora Maria de Sião, em Aksum, protegida por um único monge que é seu guardião vitalício. Embora a veracidade dessa tradição permaneça um dos grandes mistérios arqueológicos do mundo, atraindo peregrinos e curiosos de todas as partes do globo. O Império de Aksum pode ter desaparecido dos livros de história por séculos, mas seu legado continua vivo e influente em múltiplas dimensões, deixando um impacto duradouro que transcende fronteiras geográficas e temporais. Foi uma civilização de muitas primeiras vezes, que moldou não apenas a história da África, mas também o desenvolvimento cultural e econômico da região, estabelecendo paradigmas que influenciaram outras sociedades ao longo de milênios. Aksum destacou-se como um dos primeiros estados africanos a cunhar sua própria moeda, um feito notável que refletia sua sofisticação econômica e administrativa. Esse sistema monetário inovador, composto por peças de ouro, prata e bronze, facilitou o comércio internacional, conectando Aksum a reinos distantes como o Império Romano, a Índia e a Pérsia, evidenciando o alcance de sua rede comercial além disso. Foi um dos primeiros a adotar o cristianismo como religião oficial no século IV, sob o reinado do rei Ezana, uma decisão que criou uma identidade religiosa única e duradoura, ainda presente na Etiópia contemporânea, onde a Igreja Ortodoxa Etíope preserva tradições litúrgicas e teológicas que remontam aos primeiros tempos do Império.
A arquitetura monumental de Axum também estabeleceu novos padrões na África subsaariana, com técnicas avançadas de construção que desafiavam as limitações da época. As imponentes estelas de Axum, algumas com mais de 30 metros de altura, esculpidas em blocos monolíticos, são hoje patrimônio mundial da Unesco, não apenas como testemunhas silenciosas de um passado glorioso, mas também como símbolos de um conhecimento astronômico e matemático impressionante, com alinhamentos precisos que refletem eventos celestes e ciclos solares. A Etiópia moderna traça sua identidade nacional e espiritual diretamente a esse império esquecido, celebrando tradições milenares como as festividades religiosas de Tinkat e Meskel, que encontram suas raízes nos rituais axumitas. Recentemente, as pesquisas arqueológicas têm desvendado segredos impressionantes desse império, desde palácios subterrâneos decorados com artefatos de ouro, marfim e vidro, até antigos manuscritos em GS que revelam tratados comerciais e diplomáticos complexos, mostrando como Axum era um centro de saber e cultura. Além disso, descobertas de sistemas de irrigação avançados e estruturas agrícolas demonstram uma sociedade que dominava o manejo de recursos naturais, enquanto evidências de comércio transcontinental, incluindo artefatos de origem romana, índia e até chinesa, reforçam a ideia de que Axum foi um hub de inovação e intercâmbio cultural. O legado de Axum levanta questões profundas. Quantas outras civilizações impressionantes, igualmente complexas e influentes, ainda aguardam ser redescobertas no vasto continente africano? E como essas descobertas podem transformar nossa compreensão da interconexão entre as culturas antigas, desafiando narrativas eurocêntricas que muitas vezes minimizam o papel da África na história global? A redescoberta de Axum é mais do que um capítulo perdido. É um convite para repensarmos não apenas o passado africano, mas também as maneiras como contamos a história da humanidade, destacando a África como um berço de civilizações avançadas e conectadas globalmente muito antes da era colonial.